Olá, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda aula de como escrever uma redação nota 1000 para o Enem. O Enem está chegando e a gente precisa ficar afiado, ok? Nas técnicas de produção de escrita aí do Enem, tá bom? Então agora nós vamos dar uma olhadinha na estrutura de uma dissertação argumentativa. Vamos fazer uma análise da sua macroestrutura textual, tá bom? Na aula passada nós vimos o que são gêneros textuais e descobrimos que gêneros textuais são os modelos de texto que circulam na nossa sociedade. E agora nós vamos ver então como que a dissertação argumentativa ela é estruturada, como esse gênero está desenvolvido para que você possa então na redação do Enem se dar muito bem, tá bom? Vamos lá. Dá uma olhadinha aí, eu trouxe para você um texto. Esse texto ele foi tirado de um caderno de redação do Enem e essa redação foi considerada uma redação nota 1000, tá bom? Então esse é o modelo que você deve seguir se você quiser tirar uma boa nota no Enem, tá bom? O tema foi do movimento imigratório para o Brasil no século XXI, certo? Então, quando você pega o caderno do Enem, lá você vai encontrar primeiramente textos como referência para você, textos que vão desenvolver um pouco o assunto, para que você tenha noção do assunto, certo? Dentro daqueles dois textos, às vezes são dois, são três, às vezes eles colocam alguma tirinha, né? Uma história em quadrinhos ali para você poder deduzir também um pouquinho sobre o tema. E dentro desses textos que eles dão para nós, o que a gente tem que fazer? Encontrar o tema específico, certo? Você tem o tema mais genérico e depois você tem que encontrar mais ou menos, pelo menos aproximado, aquilo que eles quiseram que você desenvolvesse, certo? Então o tema da redação foi esse aí, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Eu vou ler o texto com você, certo? E aí nós vamos fazer uma análise dele. Essa aí é uma dissertação argumentativa. Vamos lá. No Brasil do século XXI, dada a sua nova condição no cenário internacional, tornou-se bastante comum cruzarmos com estrangeiros, sozinhos ou em grupo, em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza, por exemplo. Mas esse fluxo imigratório deve ser controlado, pois estrangeiros em excesso exigem políticas públicas específicas em qualquer lugar do planeta. Percebe-se, pois, que a entrada de estrangeiros em nosso país tem se dado de forma um tanto desregrada, seja por catástrofes naturais, terremoto no Chile, seja por problemas de ordem política, guerra civil no Haiti, ou mesmo por falhas na nossa fronteira, o que tem favorecido o tráfico de drogas e até uma incidência maior de trabalho escravo, como evidenciou o programa Profissão Repórter ao denunciar a situação desumana vivida por bolivianos em fábricas clandestinas localizadas no estado de São Paulo. Vê-se ainda, em muitos casos, um flagrante desrespeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Engana-se, porém, quem acha que a presença de muitos estrangeiros em um país é sinônimo de desordem social. Um exemplo de ação bem planejada tem ocorrido na cidade de Redenção, no Ceará, com a implantação da Universidade Lusófona Afro-Brasilusa, Unilab, que congrega estudantes de várias etnias, principalmente africanos, que depois de fazerem os estudos superiores, voltam aos seus países de origem para prestarem serviços essenciais de saúde e educação. A convivência com esses estrangeiros, então, tem sido muito importante em termos socioculturais para os brasileiros que fazem parte desse projeto. Devem ser investigadas, então, as razões dessa afluência de gringos para diferentes regiões do Brasil, pois há casos em que essa busca por terras tropicais é criminosa e, por isso, inaceitável, como se percebe em regiões praianas do Rio, da Bahia ou mesmo do Ceará, considerando que muitos dos pacotes turísticos oferecidos a estrangeiros para essas localidades subentendem levianamente a oferta de sexo fácil, o que faz do Brasil não apenas um dos mais belos destinos turísticos do mundo, mas um polo convidativo à prostituição infantil, por exemplo. Torna-se, portanto, extremamente necessário a países como o Brasil, potencialmente atrativos, estudar os motivos desse enorme fluxo imigratório, fiscalizando a exploração dessas pessoas e punindo severamente aquelas que efetivamente cometem crimes em nossa pátria. Em seguida a isso, o Estado deve criar leis e políticas públicas adequadas, de ordem social, cultural, educacional e trabalhista, por meio de convênios internacionais, fomentados por entidades parceiras,
que permitam a esses estrangeiros viver com dignidade, por um tempo determinado ou para sempre, na nova terra que escolheram como lar. Bom, então aí está o nosso texto, que a gente acabou de ler. Você veja que o texto está muito bem escrito, né? Está tudo certinho, tudo bem organizado. E agora nós vamos dar uma analisada. Nessa primeira parte, nessa aula, nós vamos analisar apenas a introdução e a tese. Vamos entender qual é a função de uma introdução, qual é a função da tese dentro da dissertação argumentativa. Se você reproduzir esse modelo, certamente você vai se dar muito bem. Olha lá, a primeira diferença que eu gostaria de fazer para você é entre tema e título. Veja bem, o tema é o assunto do texto, tá bom? É o assunto genérico, vale para todo mundo. Então, por exemplo, como aqui no caso, né? O movimento imigratório para o Brasil no século XXI. É o tema genérico. Esse não é o título do texto, certo? Isso aí é apenas o assunto geral para todo mundo. Poderia ser um outro tema, por exemplo, o crack, poderia ser a pena de morte, poderia ser, sei lá, tantos outros temas gerais, genéricos. Agora, o título, o que é? O título é o nome que você vai dar para o seu texto depois que você terminar. Certo? Então, primeiro você escreve o texto inteiro e depois você dá um título para ele. É o nome que você vai dar para o seu texto. E o título, ele sempre tem que resumir bem aquilo que você vai desenvolver depois no seu texto, tá bom? Porque quando o leitor pega o seu texto, ele vai querer, ao ler o título, ele vai querer encontrar aquelas informações no seu texto. Então, não pode ser um título que não tenha nada a ver com o texto. Certo? Deu para entender, então, a diferença entre tema e título? Tema é o assunto, título é o nome que você dá para o seu texto. Bom, o tema, no caso aqui, é movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Lembrando o seguinte, veja bem, a palavra imigratório, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção no tema é nas palavras, com cuidado. Então, o que é imigração? A gente precisa pensar o que é imigração para você poder desenvolver o seu texto, certo? Então, imigração é quando uma pessoa sai de um país e vai para outro, sai de uma região, vai para outra, temporariamente ou permanentemente. Não necessariamente a pessoa precisa morar no lugar para sempre. Não. Muitas vezes a pessoa vai ficar um tempo e volta. Se você prestar atenção, se você prestou bem atenção no texto, ele trata de várias questões a respeito de imigração. Tanto para aqueles que vêm para cá procurando um emprego, para aqueles que vêm para morar, aqueles que vêm apenas para estudar e voltam para os seus países, aqueles que vêm aqui para fazer turismo e voltam. Tudo isso é imigração. Então, se a gente tem o conceito errado, o texto também vai acabar sendo errado. Vamos lá. Agora vamos olhar para a estrutura da dissertação argumentativa. Nós temos aí, primeiro, a introdução, e na introdução a gente vai ter a tese. Teremos depois o desenvolvimento com a argumentação e a conclusão com uma proposta de solução. Para que serve uma introdução? A introdução serve como uma contextualização e mais a apresentação do tema. O que é contextualizar? Contextualizar é mostrar o cenário, lugar, a época. Então, no caso do texto que a gente analisou, qual que é o cenário que é montado? A contextualização é a imigração para o Brasil. Então, a gente tem o lugar, Brasil, no século XXI. Então, nós temos o lugar, Brasil, e temos a época, século XXI. Por quê? Porque a gente de repente o autor poderia desenvolver o seu texto e o tema poderia ser o Brasil, a imigração para o Brasil no século XIX, por exemplo. E aí você tem um texto completamente diferente desse. Certo? Então, como é importante você situar o seu leitor com relação ao lugar, Brasil, que poderia também ser outro país, e a época, que poderia não ser século XXI, ok? Essa é a contextualização que precisa estar na sua introdução. E depois, a outra função da introdução é a apresentação do tema. Você vai adiantar ao leitor sobre o que você vai falar, certo? Então, você contextualiza e apresenta o tema, adianta o tema. No caso aqui, do texto que a gente acabou de ler, o autor ele fez um adiantamento do tema. Ele falou, né, que tem aumentado, já que o Brasil tem se destacado,
no cenário internacional, tem acontecido um fluxo migratório mais constante, certo? Então ele realmente adianta para nós qual é o assunto que ele vai tratar no texto. Logo que você faz a introdução, no mesmo parágrafo você vai ter que colocar uma tese. Bom, o que é a tese? Segundo o que está escrito aí, é o seu ponto de vista sobre o assunto. Aquilo que você acredita ser a causa do problema ou o que poderia ser feito para resolvê-lo. Vem geralmente no mesmo parágrafo da introdução. Então, a tese, ela é o coração do seu texto. Veja bem, você adiantou o tema para o seu leitor e agora você vai colocar o seu ponto de vista a respeito daquele tema. Muitas vezes, o que você vai colocar na sua tese é o seu ponto de vista, mas também aquilo que você acredita ser a causa do problema. Então, o que o autor, nesse texto que a gente acabou de ler, o que ele procura mostrar? Que é preciso fazer políticas públicas específicas, não é? Para poder controlar esse fluxo. Então, ele já coloca na tese, de alguma forma, a solução para o problema. Porque ele está dizendo o seguinte, que no Brasil, infelizmente, não há um controle dessas pessoas que têm entrado. Então, por isso entra gente vivendo todo tipo de situação. Tem gente que vem por problemas políticos, sociais, como o terremoto no Chile, aquelas coisas todas. Mas vem gente aqui que vem para traficar droga, para fazer tráfico também para prostituição. Então, a gente vê que o autor ele aponta o problema e ele aponta já o que poderia ser feito na tese. Para ele, né? O problema não está nas pessoas virem para o Brasil, mas o problema está no controle, na falta de controle da entrada. Você entendeu? Então é isso que você tem que fazer, você tem que colocar o seu ponto de vista sobre o assunto. Tá bom? Isso é a tese. Vamos lá, eu coloquei aí alguns exemplos de introdução. Então o primeiro exemplo é: no Brasil não há uma lei que autorize a pena de morte, já que a maioria da população toma por base os princípios cristãos que valorizam a vida humana. Tá? Então esse é um primeiro exemplo. É um texto falando sobre pena de morte. Nós estamos aí olhando apenas a introdução, não a tese. Tá bom? Você pode ver que nessa introdução o autor contextualiza. No Brasil, tá vendo? Ele coloca o local. Não há uma lei que autorize a pena de morte. Ele já começa aí a adiantar o tema. Você já sabe que vai falar da pena de morte. Ele justifica o porquê de não ser permitido, já que a maioria da população toma por base os princípios cristãos que valorizam a vida humana. Então ele monta o cenário. Quando a gente lê isso, a gente já sabe o quê? Que vai se falar sobre pena de morte no Brasil e que no Brasil não é autorizada a pena de morte, porque a maioria das pessoas é cristã e elas não aceitam. Esse é o cenário. Percebe? Veja agora o segundo exemplo. Na cidade de São Paulo, cada dia que passa, os moradores vivem mais enclausurados, devido à violência que cresce de forma epidêmica. Então veja que nesta introdução também se contextualiza, olha, na cidade de São Paulo. A gente já sabe de onde o autor vai falar. E ele vai falar que tem aumentado, olha, cada dia que passa, as pessoas estão mais enclausuradas em São Paulo, porque a violência está crescendo demais. Então a gente já sabe o que ele vai falar, ele já adianta o tema. Provavelmente ele vai falar sobre o quê? Sobre a violência em São Paulo, né? O medo que as pessoas têm de sair de casa. Então veja como se funciona uma introdução, certo? Vamos ver o próximo. Agora eu dei para você aí alguns exemplos de tese que são a continuação dessas introduções de exemplo que eu dei para vocês. Olha lá. Exemplos de tese. Assim, embora alguns clamem por justiça a todo custo, a pena de morte não deve ser aprovada, pois traria consequências incalculáveis para a vida do povo. Vejam, então esse é o ponto de vista do autor a respeito do tema. Veja como é claro o posicionamento do autor. Ele é completamente contra a pena de morte. Ele diz a pena de morte não deve ser aprovada, porque vai trazer consequências muito ruins para o povo. Certo? Então ele assume um lado. Ele não está dizendo só que a pena de morte não é aceita, mas ele coloca o seu ponto de vista. Ele se posiciona a respeito do tema. Vejamos, por exemplo, o segundo exemplo. Isso se deve à falta de policiamento nas ruas e um investimento maior em segurança por parte do governo. A gente está falando daquele segundo exemplo de introdução.
Olha aqui a tese do autor. Ele está apontando a causa do problema. Certo? Por que está aumentando a violência? Ele dá a causa. Se deve à falta de policiamento nas ruas e um investimento maior em segurança por parte do governo. Então, explicitamente, ele tem um lado, ele tem um posicionamento. Ele não fica em cima do muro. Ele aponta um motivo. E agora, depois disso, vai vir a argumentação. O que é a argumentação? Ele vai defender a sua tese. Ele vai provar para nós que o seu ponto de vista está correto. No primeiro exemplo, o autor vai ter que provar que realmente a pena de morte é um mal para a sociedade. E no segundo exemplo, o autor vai ter que provar que o problema da violência é a falta de policiamento. Ele vai ter que trazer dados, ele vai ter que provar para a gente isso. Tá vendo como que o texto é construído? Então, vejamos aqui o próximo slide. Se nós analisarmos então a redação modelo, aquela primeira que a gente leu, olha só. O que está em azul é a introdução. No Brasil do século XXI, dada a sua nova condição no cenário internacional, tornou-se bastante comum cruzarmos com estrangeiros, sozinhos ou em grupo, em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza, por exemplo. Viram? Ele mostra o cenário. É comum nós cruzarmos com estrangeiros. Porque, ou seja, está vindo muita gente para cá. Tá? Mas agora ele vai colocar a tese dele. O que ele pensa a respeito do assunto? Mas esse fluxo imigratório deve ser controlado, pois estrangeiros em excesso exigem políticas públicas específicas em qualquer lugar do planeta. Percebeu? Então, olha como essa introdução está muito bem feita. Ele coloca aí a introdução, contextualizando, adiantando o tema, e logo em seguida ele põe a tese. É o ponto de vista dele. Ele acha que esse fluxo migratório precisa ser controlado. Pode vir gente, mas precisa ser controlado. Precisa de políticas públicas para isso. Específicas, inclusive. Certo? Então deu para você perceber e entender o que é uma introdução e o que é uma tese? É fácil, né? Resumindo, então. O tema é o assunto. É o assunto geral que vale para todos os candidatos do Enem. O título é o nome do seu texto, que vai ser dado apenas no final. E aqui um detalhe. Para a redação do Enem, o título é facultativo. Não é necessário. Então, se você não quiser dar título, não precisa. Isso não vai ter um peso na sua redação, tá bom? Não vai descontar nada. Não vai nem descontar e nem atribuir mais. Você pode deixar sem título mesmo, se você quiser. A introdução é a contextualização e o adiantamento do assunto. E a tese é o seu ponto de vista sobre o tema, a causa do problema ou a solução para ele. Ok? Então aqui nós encerramos a nossa segunda aula, como fazer uma redação nota 1000 para o Enem. Na próxima aula nós continuaremos analisando essa redação e vendo agora a argumentação. Então eu espero você na próxima aula. Vamos para lá e até daqui a pouco.